todos nesta manhã, com bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos dando início a mais uma escola dominical, a lição de número 5. Neste primeiro momento já quero iniciar fazendo oração, como de costume. Que Deus venha nos abençoar, nos encher da sua graça e da sua glória. Vamos orar então para nós darmos início a essa escola bíblica dominical, enquanto os irmãos vão entrando aí. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno e soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, ó Deus, estamos aqui, Senhor, para aprender acerca da Tua Palavra. Venha, ó Pai, nos instruir, Senhor meu Deus, da melhor forma possível, ó Pai, para que nós possamos alcançar, Senhor, de Ti, Papai, sabedoria, para enfrentarmos, ó Deus, todas as dificuldades das nossas vidas, todos os gigantes que aparecerem, Senhor. Ó Pai, da graça, da força, do entendimento, da consciência, Papai, sabedoria. É que eu te peço nesta manhã, Senhor, abençoa cada aluno da escola dominical, aqueles que amam a Tua Palavra, aqueles que ouvem e praticam a Tua Palavra, aqueles que ouvem, Papai, mas não praticam, que o Senhor possa ensiná-los, ó Deus, a praticar, ó Pai. Meu Deus, dá sede da Tua Palavra aos Teus servos. Estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face desta terra. Então eu te peço, Senhor, nos dá graça, nos dá paz e a Tua misericórdia como para sempre, ó Deus. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Então, nesta manhã estaremos fazendo a escola dominical. Vou louvar o hino 372. Vamos louvar juntamente comigo o hino da nossa harpa cristã. E nós já estaremos dando início na escola dominical, tá? O hino 372. Glória a Jesus. Vamos louvar. Louva comigo, irmão. Possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Louvado seja o nome do Senhor. Quem nele espera, meu irmão, sempre vencerá. Amém? Vou colocar aqui os slides para a gente estar fazendo a escola dominical. Quero desde já dar minha paz do Senhor a todos vocês que estão entrando aí, adorando o nome do Senhor. Tá? Nós estaremos já dando início nesta manhã na escola bíblica dominical. Louvado seja o nome do Senhor. Que vocês possam acompanhar aqui nossa irmã Juliana, nossa irmã Vanderleia, todos os irmãos aí que estão entrando aí para a glória de Deus, amém? Então, que Deus possa nos abençoar nesta manhã, amém? Então vamos aí dar início à escola dominical, tá? O motivo da oração nesta manhã era para Deus dar coragem para nós vencer na hora das crises, tá? Que não foi a oração inicial. Então, a lição do trimestre,
da Escola Bíblica Dominical, Betel. Nós estamos na 5ª lição já, irmãos. Olha como o tempo passa, né? Já aprendemos 5 lições importantes da parte de Deus para nós podermos estarmos vencendo no momento das crises, tá? Então, nós vamos estar fazendo aqui. O objetivo da lição hoje é ensinar que Deus sempre socorre na hora da crise, tá? Deus sempre socorre na hora da crise. Explicar que os nossos inimigos não são maiores que o nosso Deus, tá bom, irmãos? E também mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo, tá? Porque sem atitude nós não conseguimos vencer nada. Então, lição número 5 é enfrentando gigantes, né? E conquistando vitórias, né? Então tá aí a imagem de Davi e Golias. Nós vamos meditar hoje na lição, né, sobre Davi e Golias, tá? O texto áureo diz assim para nós, ó: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temia grandemente. Verdade aplicada. Permanecer em Cristo é a certeza das vitórias nas lutas de cada dia. Tá? Texto de referência é 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel 17, do verso 32, né, 37, 45 e 51, que diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou a bainha e o matou e lhe cortou com ele a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que palavras de ânimo para nós já nesta manhã, né? Neste domingo abençoado da parte do Senhor. Então, nos tópicos da lição, nós vamos aprender que crise surge como gigantes sobre nossas vidas, né? Mas temos que vencer o medo paralisante e vencendo os gigantes, tá? Então, para isso é preciso coragem e fé para vencer as crises, meus irmãos. É preciso coragem e fé para nós vencermos a crise, porque senão nós não venceremos, tá? A análise desenvolvida focará a vitória de Davi sobre o gigante Golias e caminharemos nesse sentido, apontando que Deus espera de nós atitudes movidas por fé para nos enviar o livramento e o seu nome ser glorificado, tá? Então é nessa análise que nós vamos desenvolver a Escola Bíblica Dominical nesta manhã, a respeito da vitória de Davi sobre o gigante Golias, tá? Então minha paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí, que eu já estou vendo que está entrando, né? Aí a minha filha também, glória a Deus por isso. Nosso irmão Wesley, né, a Débora, a pastora, o pastor José Dias, nossa irmã Juliana, nossa irmã Vanderleia, a todos vocês aí que estão entrando, a minha paz do Senhor para vocês, tá? Então vamos lá para a primeira parte da lição. Crises, irmãos, que surgem como gigantes. Por inúmeras vezes, as crises se levantam contra nós como verdadeiros gigantes, tá? Todo mundo passa por aflição, né? Tá aí a janelinha, o menininho olhando para a janela, cabisbaixo. Muitas vezes nós vemos a situação tão desesperadora, né, que a gente não consegue entender e nós nos parecemos como crianças frágeis, né, diante do perigo iminente, tá? Então, para que a gente possa entender e vencer os gigantes, né, esses gigantes que surgem na nossa vida como crises, como dificuldades, né, enfermidades, falta de emprego, desamor, né, problema no casamento, esses problemas que a gente sabe que o mundo, né, nos oferece. A gente tem que saber uma coisa, ó, nós temos que conhecer o Deus que você serve. E nesta manhã eu vou ensinar para você o que você já sabe, que você tem um Deus todo-poderoso que cuida, que zela e que guarda os seus fiéis na terra, tá? E essa era a fé que Davi tinha. Então, vamos conhecer o Deus que você serve, irmão, né? O Deus todo-poderoso, o Senhor Deus de Israel, tá? Israel, para os irmãos entenderem a passagem de Davi e Golias,
Israel estava sendo afrontado, irmão, por um gigante, né? Um gigante experiente em batalha, um homem alto, forte, né? Sobressaía em altura e valentia dos demais homens que estavam ali naquela guerra guerreando, tá? O povo viu aquele gigante, ou seja, ficou acuado, né, em meio aos desafios da guerra. E quantas vezes vem os gigantes também nas nossas vidas, né, com problemas que são insolúveis, e nós nos acuamos, não é verdade? Ficamos quieto, né, amedrontado, né, triste, muitas vezes abatido, perdemos nossa força para pelejar. O que seria isso? Nós perdemos nossa força para ir para a igreja, nós perdemos nossa força de poder buscar o Senhor em oração, nós perdemos nossa força de louvar, engrandecer e bendizer o nome santo do Senhor, devido ao gigante afrontando as nossas vidas. O gigante começou a afrontar Israel e o povo ficou ali amedrontado, paralisado, acuado em meio aos desafios daquele gigante. É interessante observar isso, meu irmão, que o povo de Israel é um povo que tinha um Deus todo-poderoso, que cuidava, que zelava e que cuidou e que continuará cuidando sempre do povo de Israel. Mas quando o gigante apareceu, parece que eles esqueceram do poder e de todos os livramentos que Deus tinha dado para eles. É isso que eu quero dizer para você nesta manhã. Conheça o Deus todo-poderoso que você serve, porque você, quando vem o problema, quando vem a dificuldade, a gente parece que se esquece do poder que o nosso Deus tem, do livramento que Ele já nos deu, né? Da salvação que Deus já nos salvou, né? Das providências que Deus já providenciou para nós. Então, quando o povo ficou acuado, parecia que ele tinha esquecido o Deus que os livrava. Só que, mais uma vez, irmão, né, vendo as suas lutas, né, e o medo, Deus olhou para o povo de Israel, viu um povo que estava ali amedrontado, acuado, né, sem saber o Deus que ele conhecia, tinha se esquecido do poder do Deus que ele tinha. Deus, vendo tudo isso, Deus enviou para eles o socorro, né? Enviou quem? Enviou apenas um garotinho, uma criança, né? Mas essa criança que Deus enviou para poder ajudar e salvar o povo de Israel, essa criança era segundo o coração de Deus. Ou seja, muitas vezes, meus irmãos, Deus, ele mostra para nós pessoas passando situações difíceis, pior do que a nossa, nem envia alguém para nos mostrar que aquela pessoa, ela só venceu porque ela tinha o coração segundo, né, o coração de Deus. E assim também foi com Davi. Deus enviou uma criança, um menino inexperiente em guerra, porque não podia se alistar, porque não estava na idade de alistamento para participar do exército de Israel, né? Ele foi lá só porque seu pai mandou ver como que estavam os seus irmãos e como que estava a batalha. Ele foi lá enviado, mas só que por trás de tudo isso era Deus enviando ele até a batalha, tá? Então, por que Deus fez isso? É para fazer o povo lembrar quem era seu Deus. Amém. Então, Deus, meus queridos, Deus, quando ele veio, né, quando Deus ele veio até nós, enviar algum socorro, é para mostrar para nós quem é o nosso Deus, tá? Que nos momentos mais difíceis, irmãos, né, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, que nós estamos atravessando, né, Deus sempre envia para nós uma solução, envia para nós, né, uma ajuda, envia para nós um socorro, tá bom? Então eu quero perguntar para você nessa manhã, qual é o seu gigante? Né? O que está tirando o seu sossego? O que está tirando a sua paz? O que está tirando, né? O que está colocando preocupação em você e está fazendo você ficar acuado, parado, amedrontado, triste, abatido, sem forças para poder querer guerrear e pelejar? Eu quero dizer para você, filha, o Pai amoroso está contemplando e vendo o seu socorro. Está vindo o seu socorro. Deus está contemplando o seu problema, está vindo até o seu socorro. Logo, esse gigante, ele irá cair por terra na sua frente. Ele vai cair por terra na sua frente. E todos saberão quem é o Deus que você serve. Quem é o Deus que está com você. Tá? Quem é o Deus que te guarda, que te livra e que está com você. Vamos ler juntamente comigo 1 Samuel, capítulo 17, verso 47, para a gente ver, né? Para a gente mostrar e ver como que Deus mostrou para aquele povo quem era o Deus que ele servia. Então, quem é o Deus que você serve, né? Conheça o Deus que você serve. Olha, 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 47, que diz assim: saberá toda esta congregação que o Senhor salva,
não com espada, nem com lança, pois o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Meu irmão, Deus não peleja como os outros pelejam. Os outros não pelejam de uma forma errada. Deus, ele não peleja com espada, mas virá ao seu socorro, tá? Porque lá em Jeremias, capítulo 1, verso 8, diz assim, ó: não temos diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, eu não sei qual é o seu gigante. Eu não sei o que tem te afrontado, o que tem tirado a sua paz, o seu sossego e a sua tranquilidade. Mas uma coisa eu sei, que o Deus que você serve, que você conhece esse Deus que você serve, ele estará te livrando, né, e te dando a vitória em nome de Jesus Cristo, porque o nosso Deus é o Deus que nos salva. Eu vou ler mais alguns versículos aqui para você entender que Deus, ele é na sua vida, e para você conhecer o poder que o seu Deus ele tem, tá? No livro do Êxodo, capítulo 14 e verso 14, o Senhor diz assim, ó: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Para de afrontar a Deus. Para de ficar reclamando com Deus, com medo do gigante. Meu irmão, você tem um Deus que você serve, que vai pelejar por você, que vai guardar você e vai livrar você e vai sustentar você no meio da adversidade, no meio do problema. É assim que o nosso Deus ele faz, tá? Em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 8, diz assim, ó: como ele está com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Tá vendo? Com o gigante está o braço de carne, mas conosco está o Deus Todo-Poderoso, tá bom? Então Deus ele está conosco, nos ajudando, nos socorrendo, nos livrando, tá? Davi, então, irmão, Davi sabia quem era o seu Deus. Davi sabia quem era seu Deus. Davi conhecia de perto a fidelidade de Deus, o amor de Deus, né? A ajuda de Deus, o socorro de Deus. Davi conhecia tudo isso. Então você está conhecendo hoje o Deus que você serve, tá? Você sabe por que Davi venceu? Porque Davi foi segundo o coração de Deus. Davi foi segundo o coração do Senhor. Ele entendia que quem estava ajudando, quem poderia fazer alguma coisa era Deus. Eu e você, meu irmão, com as nossas forças, com a nossa sabedoria, né? Com o nosso dinheiro, nada disso pode nos socorrer. Quem nos ajuda, quem nos socorre e nos livra é somente o Deus que nós servimos. E o nosso coração tem que estar derramado no Senhor, tá? Davi sabia que era seu Deus. Enquanto os demais pessoas, os soldados de Israel, o rei Saul, estavam com os olhos fitados no gigante, né? Eles estavam olhando para o gigante. Davi estava com seus olhos, sabe aonde? Estava com seus olhos e o seu coração no Deus de Israel, o Deus que tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero que você entenda uma coisa nesta manhã. Você tem que olhar, irmão, para Jesus. Olhar para quão grande é o seu Deus. Davi sabia. E eu faço uma pergunta para você e você responde para você mesmo. Você sabe quem é seu Deus? Realmente você tem intimidade, né? E conhece esse Deus de perto, a fidelidade desse Deus? Tá? O contraste entre o Davi e o gigante era muito grande. De um lado tinha um homem guerreiro, campeão, né? Que amedrontava por sua experiência, pelo seu tamanho. Olha para você ver, olha o tamanho do gigante, né? E do outro lado, irmão, nada mais, nada menos que um jovem, uma criança, né? Um pastor de ovelha. Conforme está lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 11, fala que Davi era um pastor de ovelha, né? A diferença física, então, era imensa entre os dois. Um era muito alto, grande, né? Forte, que nem os homens formados já, guerreiros de Israel, queria lutar contra esse homem, não é verdade? E do outro lado, um menino franzino, não é verdade? Mas de boa aparência, ruivo, né? Conforme diz aí, né? a teologia, né? Um menininho pequeno, frágil. Olha só o contraste, muito grande diante de Davi e o gigante, tá? Então era muito grande a diferença, tanto que era grande a diferença que para os olhos do gigante Davi era desprezível. Olha que ele diz para Davi: e olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Lá em 1 Samuel 17:42.
Irmão, muitas vezes os homens de Deus, né, ele não parece ser forte. Ele parece muitas vezes fragilizado, né, pequenininho, em meio a situações difíceis. Mas o homem de Deus, ele pode ser, irmão, desprezado, ignorado, humilhado, depreciado. Mas se você, e se ele, se eu, se nós formos temente ao Senhor, irmão, se nós formos santo, fiel, né, e perseverar, e ter um espírito de humildade, pode ter certeza, meu irmão, que o Todo-Poderoso lhe dará a vitória. No final, Deus ele vai te dar e conceder para você a vitória, né? Apesar da zombaria, aonde está o seu Deus? Né? O seu Deus não vale nada, você é crente, você está indo na igreja, olha o que você está passando, em meio à zombaria, meu irmão, fique tranquilo, né? O gigante pode ficar gritando, pode ficar clamando, não tem Deus em Israel, conforme o Golias falava lá com o povo, mas Deus ele veio e deu vitória para o seu povo, tá? Então, apesar de zombaria, Golias ele não sabia que aquele moço, né, que aquele jovem possuía as qualidades maravilhosa que foi mencionada lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 18, né? Tinha talento musical, coragem, prudência no falar, boa aparência. Só que o mais importante de tudo, meu irmão, o mais importante de tudo na vida de Davi, sabe o que era? Tirando tudo que ele tinha, todos os talentos que é mencionado lá em 1 Samuel 16, 18, ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha comunhão com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É importantíssimo, meu irmão, nós podemos ter comunhão com Deus, porque a vitória só vem quando nós temos comunhão e intimidade com Deus. Está difícil? Ore. Tá doendo? Cultue ao Senhor, ore ao Senhor, busque ao Senhor, tenha intimidade com o Senhor, tenha comunhão com Deus, porque você vai ver a vitória chegar na sua vida. Então a vitória de Davi sobre Golias resultou na fé que ele tinha no Senhor, tá? Fé esta que já foi testada e comprovada na sua vida. E é o que eu quero que você entenda, irmão. Davi sabia que era seu Deus porque já tinha testado e comprovado a fé em Deus. E eu quero que você relembre quantas vezes sua fé já foi testada e foi comprovada que você verdadeiramente confiou em Deus. Você confiou em Deus, meu irmão. Verdadeiramente você confiou no Senhor e Deus deu a vitória. Então a vitória de Davi foi uma vitória simples. Ele não tinha tamanho, não tinha força, tá? Não tinha nem idade para ser guerreiro. Mas o que Davi só venceu porque ele tinha confiança no Senhor Deus de Israel, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa foi a vitória que Davi tinha, porque Davi já tinha tido prova da fidelidade de Deus, já teve prova com a fidelidade do Senhor, por isso que Deus sabia, tá? E quando a gente tem fidelidade com o Senhor, a gente conhece o Senhor, Deus não decepciona os que nele confiam. O Senhor viu Davi, que viu que Davi tinha depositado a sua confiança nele. Meu irmão, quando você coloca a sua confiança no Senhor, grandes coisas serão realizadas, né? Grandes coisas serão feitas. Lá em Jeremias capítulo 33, verso 3, diz assim, ó, clama-me, né? Se você colocar sua confiança no Senhor, Deus não vai decepcionar. E aí eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então o nosso Deus, ele não decepciona aqueles que nele confiam. Davi só prevaleceu contra o filisteu, sabe por quê? Porque a vitória de Davi sobre Golias, foi resultado da sua fé, meu irmão. Resultado da sua fé em Deus, tá? Fé essa que eu já falei para vocês, que foi testada e comprovada na sua vida, né? Se você não lembra, mas eu quero só para você relembrar aqui, que quando ele foi conversar com Saul, ele falou, não, Deus me deu vitória já. Apareceu um urso, eu fui lá e matei o urso. Apareceu um leão, eu fui lá e matei o leão. Deus deu o leão e o urso na minha mão para que ninguém arrebatasse a ovelha do meu pai. Meu irmão, aqueles que confiam no Senhor, Deus não te decepciona, tá? E nós podemos então identificar aí, irmão, 5 fatores específicos para seu triunfo, tá? Nós vamos então entender um pouco o que trouxe a vitória de Davi, um menino, contra um gigante, né? Contra um grande gigante, tá? Primeiro, Davi tinha, irmão, um coração entregue. Olha que coisa interessante. Davi tinha um coração entregue a Deus, tá? Conforme está lá em 1 Samuel 16, verso 7, tá? Ele buscava o Senhor continuamente, irmão. Buscava as faces de Deus continuamente.
Davi era um homem que era segundo o coração de Deus, ele orava. Se estava difícil, ele orava. Se estava fácil, ele orava. Se ele estava feliz, ele orava. Se estava triste, ele orava, né? Se ele fosse para peleja, ele orava. Se ele fosse passear no passeio, ele orava. Ele buscava a face do Senhor continuamente, tá? Então a primeira característica de Davi aí, para que ele venceu, porque ele tinha comunhão com Deus, se entregue a sua vida ao Senhor, tá? Segunda coisa, Davi tinha, irmão, um carinhoso e profundo zelo pela honra e reputação de Deus, do Deus de Israel, tá? Ele percebeu que Golias estava afrontando não o exército humano, ele entendeu que o gigante estava afrontando o Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Conforme você pode ver, né, nos versículos aí, versículo 26, 36, 46 de 1 Samuel aí, nós estamos vendo no capítulo 17, tá? Então, essa era outra importante qualidade de Davi, meu irmão, honrar a Deus, né? Não deixar que as pessoas, né, falem mal do Senhor, né? Zombe do Deus que você serve, e para isso você tem que permanecer de pé em meio a situações difíceis, em meio a circunstância. As pessoas vão olhar para você, meu Deus, olha, meu irmão, aquela mulher, aquele homem, aquela família tem passado por tanta situação difícil, mas continua de pé. Não entendo por quê. Eu não sei por quê. Sabe por quê? Porque você está tendo um carinho, um zelo por Deus, para mostrar que Deus é a sua força. Deus é a nossa força, é o nosso escudo e nosso broquel. Fica de pé, meu irmão, em meias situações, em meios vendavais, e Deus vai te dar a vitória. Outra característica importante de Davi é que Davi tinha uma confiança no poder de Deus, né? Ele foi fortalecido muitas vezes, né? Em várias ocasiões Deus fortaleceu a fé de Davi, tá? Quando Davi clamou para Deus por livramento, ele recebeu o livramento. E eu quero que você também lembre, irmão, das confianças, continue confiando no Senhor. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantos livramentos o Senhor já colocou nas suas mãos? Quantas vitórias você já recebeu da parte de Deus? Então, outra característica importante de Davi era a confiança que ele tinha no Deus que ele servia. É na confiança que ele tinha no Deus de Israel, um Deus que não podia ver, mas um Deus que era presente na vida dele, sustentando, dando força, dando sabedoria. Tá? Então, é isso que Deus quer de você. E quarta coisa, Davi, irmão, confiava não em si mesmo. Ele sabia que ele era pequenino. Ele sabia que ele precisaria depender de alguém. Olha, ele era rei de Israel. Um homem poderoso que ele podia comandar vários exércitos. Mas ele sabia a pequenez que ele tinha. Meu irmão, para de achar que você é grande. Quando nós achamos que nós somos grandes, nós não buscamos a ajuda de outra pessoa maior do que nós. Então, se você se sentir pequenininho, como Davi ele não confiava nele mesmo, mas confiava no Deus que ele servia. Para obter vitória, irmão, sobre Golias e sobre os filisteus da vida, sobre as situações difíceis, você tem que confiar naquele que é maior que você, que tem uma força maior que a sua, tá? Que pode mais do que você. Então essa era outra qualidade de Davi. E outra coisa importantíssima e última que eu quero trazer para você acerca de Davi. Por que Davi venceu e por que Deus não decepcionou Davi? Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito Santo de Deus estava sobre Davi. Né? Samuel foi lá, ungiu Davi. Davi já era ungido rei, mas ele não tomou o lugar do rei ainda, porque não era tempo determinado, né? Porque é um tempo determinado para todas as coisas. Mas ele já estava cheio do Espírito Santo de Deus. E você, meu irmão, é templo e morada do Espírito. Você tem um Espírito Santo que te dá força, que te ajuda, né? Que ora por você com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Não tem força para orar, não tem força para buscar, só dobra o joelho, as lágrimas falarão por você, tá? Porque Davi tinha isso no seu coração, que o Espírito de Deus o ajudava, né? O fortalecia, tá? Então, meu irmão, sempre que os filhos de Deus enfrentam problema, situações, né, difíceis, né, que parecem intransponíveis, pode aparecer qualquer tipo de gigante, irmão, ele vai ser derrotado, sabe por quê? Porque nós exercemos a fé, né, um Deus que pode todas as coisas, porque o Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito de Deus está sobre você, e nós dependemos do Espírito Santo para nos dar força, para continuar caminhando e vencendo em minhas dificuldades. Então Deus, irmão, não decepciona aqueles que nele confiam. Confia no Senhor e você vai ver como Deus vai agir e vai realizar na sua vida, tá? Então aquele que tem sua confiança no Senhor, meu irmão, ele enfrenta gigantes e os vence pelo uso exclusivo da fé.
tá? Então, se você consegue, né, se nessa primeira parte da lição você conseguiu entender, né, quem é o seu Deus, que você conhece, porque Davi sabia quem era, então Deus não decepciona aqueles que nele esperam, tá? Então, aqueles que têm sua confiança no Senhor enfrentam gigantes e vencem pelo uso exclusivo da fé. Mas há problemas que vêm na vida da gente, meu irmão. Olha aí para você ver esse slide aí, tá? Vencendo o medo paralisante, vencendo o medo que nos faz parar. Há fases, irmãos, em nossas vidas que parece que o mundo desabou sobre nossa cabeça. Não vou falar para você que o irmão está ensinando, está pregando ali. Já teve momentos na minha vida que eu fiquei paralisado com medo do gigante que apareceu na minha vida. Foi um problema tão grande que eu achei que eu não ia suportar. Eu achei que ia ser meu fim. Eu achei que eu iria padecer. E quantas tribulações, quantas dificuldades sobreveio sobre a minha vida, meu irmão. Mas eu, por mais que parecia grande, eu tinha certeza em quem eu tenho crido. Eu tenho certeza que Deus está lá para me socorrer e me amparar no momento que eu mais preciso. Apareceu a pandemia agora, outro problema. Achei que ia ser meu fim devido aos nossos negócios. Nós trabalhamos por conta, né? Nós não somos assalariados. Eu tenho que trabalhar para ganhar. Mas olha para você ver, Deus sempre abre uma porta para a gente. Tem pessoas que se compadecem de nós no momento de dificuldade. Tem duas famílias que continuam, né, pagando a van mesmo não precisando. Eu falei, não precisa, não vai, né, que esse ano não vai ter aula mais. Mas eles continuaram me abençoando com o seu pagamento. Quem faz essas coisas? Somente Deus, irmão. Deus, ele é maravilhoso e Deus sempre tem uma válvula de escape para nós, tá? Então a fase na nossa vida que vê um medo paralisante aí, é como se o mundo tivesse caído na nossa cabeça, irmão. E sabe o que o medo faz? O medo destrói sonhos, né? Davi, ao ver gigante, ele não desesperou, ele não entregou o desânimo, não ficou abatido, não ficou temeroso. Sabe por quê? Porque o medo cega nossos sonhos. O medo paralisa a gente, o medo destrói sonhos. Quantas pessoas, irmão, né, têm perdido oportunidade, têm enterrado as oportunidades que lhe aparecem por causa do medo, né? Eu não posso, eu não consigo. Meu irmão, oh Jesus Cristo. Se eu tivesse olhado para a circunstância, hoje eu não teria uma família abençoada, meu irmão, né? Eu não tinha condições de pagar a faculdade para nenhum filho. Hoje, pela glória de Deus, eu tenho uma filha formada em direito, exercendo já a sua profissão. Tenho outro filho encaminhado, já faltando 1 ano para terminar o curso de direito também, tá? Mas o medo não me paralisou, não. Eu tinha um sonho, meu sonho era formar meus filhos. Tem outro filho abençoado também, que agora é microempresário, né? Deus tem abençoado, né, o trabalho dele ali, a obra das suas mãos. Não quis veredar para o caminho do estudo, mas o Deus que eu sirvo encaminha ele também aonde quer que ele direcione os seus passos, os seus caminhos, tá? Então não deixe, meu irmão, o medo te paralisar, porque o medo, ele enterra a oportunidade. O rei Saul falou para o povo, quem matar esse gigante, eu vou dar a minha filha como esposa, tá? Para quem derrotar esse gigante, e a sua família não vai ficar isenta de todos os impostos que você precisar pagar. Você não vai precisar pagar imposto mais para mim. Mas o que aconteceu? O medo do gigante fez aquele povo, toda aquela multidão, perder a oportunidade. Aí vem um hominho franzino, pequeno, jovem, Davi, sem medo, porque Davi, quando ele viu o gigante, não ficou desesperado, sabe o sentimento que Davi teve quando viu o gigante? Ele ficou irritado e bravo por um gigante desafiar o Deus de Israel, o Deus do exército, o Deus que ele servia. Para ele não tinha cabimento. Quem é esse incircunciso filisteu que está aí blasfemando contra o Deus vivo, o Deus de Israel? Irmão, não tenha medo, o medo vai frustrar, vai te paralisar, o medo vai tirar suas motivações, o medo vai tirar suas esperanças, tá? O medo é uma emoção nociva, tóxica, né? Que faz você parar, irmão, ficar, né, paralisado, sem ação, duvidando do seu potencial, duvidando da sua capacidade intelectual, da sua força, da sua sabedoria. Quantas pessoas têm medo de começar um negócio novo, né? De começar uma nova história? Meu irmão, não tenha medo de começar uma nova história.
tá? Porque quem está com a caneta na mão e o papel é Deus que escreve a sua história. Deixa Deus escrever a sua história. Então somente dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo para a vitória. Depende somente de você dar o primeiro passo, dar o seu passo para a vitória e Deus vai te ajudar e te socorrer. Não fique confiando, como Davi não confiava nas suas próprias forças, mas confiava no Deus que ele servia. Meu irmão, se eu confiasse na minha sabedoria, na minha força, nem aqui estaria, mas eu confio no Deus que eu sirvo. Então o medo é nocivo, ele prejudica você. Ele é tão terrível, irmão, traz consequência tão terrível que paralisa a pessoa, né? Que traz para nós uma sensação uma sensação que mais ou menos assim, ó, eu não vou conseguir, né? Eu não posso. Fulano de tal é melhor do que eu. Eu não tenho dinheiro para poder abrir, para ser empreendedor. Eu não tenho capacidade para falar. Eu não tenho capacidade para isso. Então o medo, ele frustra nossos sonhos, ele cega nossos sonhos, ele impede você de caminhar, meu irmão. Ele impede você de buscar a sua vitória. O medo tem derrubado o cristão, homens de Deus, mulheres de Deus, que preferiu olhar para o gigante do que olhar para o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Meu irmão, pare de olhar para o gigante, para de olhar para a situação, para a circunstância. A Bíblia nos diz que você pode estar cercado por todos os lados, né? Pode estar cercado para a direita e para a esquerda. De onde virá o socorro? O nosso socorro, o meu socorro, o socorro da igreja, o socorro dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai e Espírito em verdade, ele virá do Senhor. O socorro ele virá do Senhor, porque Deus ele é fiel, conforme nosso irmão Ezequiel Brandino diz aí, né, no comentário. Verdadeiramente, irmão, Deus ele é fiel. Deus ele é fiel. Então, muitas pessoas têm deixado de correr em busca dos seus sonhos, de deixar de buscar, né, a sua vitória por causa do medo. Então, o medo, irmão, o medo, ele paralisa a gente, tá? A primeira vez que a Bíblia fala sobre medo, é lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 9. Quando o Senhor chamou Adão, aí disse-lhe Adão, onde está Adão? E Adão disse, Senhor, ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me, né? E fiquei escondido. Meu irmão, o medo, olha o que eu quero, por que eu peguei esse texto de Adão aqui com Deus? O medo, irmão, o medo ele quebra o nosso relacionamento com Deus. O medo quebra, olha irmão, olha que profundo. O medo quebra a nossa intimidade, quebra a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus, tá? O relacionamento de Adão e Eva foi quebrado por causa do medo. Ele tinha pecado, lógico, o pecado também, eu sei, irmão. Alguém pode dizer, mas o pecado quebra relacionamento. Sim, é o pecado que quebra relacionamento. Mas como eu estou falando acerca do medo, o medo também quebra relacionamento. Se Adão não tivesse tido medo e falasse, Senhor, eu pequei, Senhor, desobedeci a sua voz, eu comi o fruto que não era para comer, com certeza a história de Adão seria outra. A história da humanidade seria outra. A história da sua vida, da sua casa, da sua família seria outra se você não tivesse colocado o medo na frente e deixado Deus operar o livramento e as bênçãos que ele teria para entregar para a sua casa e para a sua vida. Então, meu irmão, o medo ele encerra os nossos sonhos, tá? Então, a causa do medo foi fez com que houve a primeira quebra de relacionamento com Deus. O medo quebra nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque como que eu vou ter relação com Deus se eu tenho medo, não confio no poder de Deus? Não confio na graça de Deus, na graça que nos cobre, na graça que nos alcança, na graça que significa favor imerecido. Eu não mereço, eu não tenho qualidade nenhuma, mas o amor de Deus, irmão, ele está sobre minha casa, sobre minha vida, tá? Então eu quero dizer para você, meu irmão, quando o medo ele destrói nossos sonhos. Mas sabe a outra palavra que vem contrapor o medo? É a palavra fé. Porque a fé, irmão, norteia os nossos passos. A fé direciona a nossa caminhada. A fé nos impulsiona a continuar andando. A fé nos proporciona, em vez do medo que o medo paralisa, a fé nos proporciona a certeza da nossa vitória. A fé não vê obstáculo.
A fé não olha para o gigante, a fé não olha para a enfermidade, a fé não olha para o poder aquisitivo, a fé não olha para a sua incapacidade. A fé, ela olha para o futuro, ela olha para o final. A fé, ela olha para a grandeza e para as bênçãos que Deus tem para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é, o medo destrói, mas a fé, ela norteia nossos passos. E movido pela fé, e não por vista, foi o que Davi fez. Davi não foi movido por fé, não foi movido por vista, mas movido por fé. Então, meu irmão, não ande por vista, mas ande por fé. A Bíblia fala, não anda por vista, só anda por fé. Tá? Então Davi olhou, né? Não olhou pela vista, por aquilo que ele estava vendo. Ele foi à luta, pois ele tinha convicção que tinha um Deus que cuidaria dele e daria para ele a vitória. Então, meu irmão, tenha convicção que você tem um Deus que vai te dar a vitória. Que você tem um Deus que vai te socorrer no momento que você necessita. Porque Deus, ele é Deus nas nossas vidas. Porque as pessoas muitas vezes, eles se vangloriam. Ah, porque eu consigo, eu posso, eu tenho. Meu irmão, e essas pessoas, eu e você, nós não somos nada sem a ajuda de Deus. Eu sou o que sou, porque Deus até aqui me ajudou e Deus esteve comigo. Se você é o que é, porque Deus sempre esteve com você, te zelando e guardando para você. Então o medo destrói os sonhos, tá? Mas, e eu quero dizer para você também, no meio da crise, meu irmão, o diabo, ele tentará te intimidar diante da crise, tá? Diante da crise, diante da luta, o inimigo vai tentar te intimidar, dizer que você não consegue, tá? Mas sabe o que acontece quando o inimigo afronta a quem tem vida com Deus? Ah, meu irmão, olha, quero que você medite um pouco nesse slide que eu estou mostrando para você aí. Você está visualizando bem o slide aí, né? O que acontece com o inimigo quando ele afronta aquele que tem vida com Deus? Pega o exemplo de Jó, né? O inimigo achou que poderia vencer, né, intimidar Jó, mas quem tem vida com Deus, irmão, não é intimidado, tá bom? Então por que Davi não ficou intimidado? Vou dar outro exemplo de Davi. Por que Davi não ficou intimidado diante do gigante? Por que Davi não teve medo do gigante? Por quê? Vou explicar para você. Primeiro, porque Davi tinha uma paixão, irmão, sabe em quê? Em promover a honra de Deus. Ele queria honrar a Deus, ele não queria saber da vida dele, ele queria honrar a Deus. Ele falou, quem que é esse incircunciso gigante aí que está gritando e desafiando o Deus de Israel? Meu irmão, honre ao Senhor, honre a Deus na luta, honre a Deus na tristeza, honre a Deus na tempestade, honre a Deus, meu irmão, honre a Deus diante desse gigante. Mostre para o gigante que o teu Deus, ele vai ser glorificado através da sua vida, através do seu problema, porque o seu problema é para a glória de Deus, meu irmão. O seu problema é para a glória de Deus, tá? Segunda coisa, Davi, irmão, tinha confiança em Deus. Ele sabia quem era Deus, né? Sabia da força de Deus, tá certo? Ele conhecia, tá? Que Deus era destruidor de gigantes, tá? Ele não deu ouvidos aos críticos, né? As críticas destrutivas. Ele não deu ouvido aos seus irmãos. Quem é você? Não vai lutar não, você é apenas uma criança. Não deu ouvido para o rei Saul, tá? Meu irmão, o inimigo vai tentar te intimidar. Não dê ouvido, meu irmão. Não dê ouvido às pessoas que vêm te criticar, dizendo que você não pode, não consegue, você não tem capacidade, porque você é isso, porque você é aquilo, meu irmão. Não olhe para essas coisas. Não deixe o inimigo soprar no seu ouvido também, dizendo que você, ninguém, né, ninguém te vê, ninguém me escuta, eu não posso, tudo que eu faço não dá certo, meu irmão. Pare com isso. Tá certo? Confie no Deus, tá? Não dê ouvido a essas falatórias profanas, não, tá? Então, para você lidar com esses críticos aí, semelhante a como Davi fez, nós temos que fazer 3 coisinhas somente, tá? Olha que eu vou ensinar para vocês através da vida de Davi, tá? Olha, nós temos que passar, irmão, pelos Eliabes, tá? O que seria Eliabes? Eliabes é a família, irmão de Davi. Passou por Eliabe. Eliabe falou, não, você não vai lutar não, vai cuidar da ovelha do nosso pai lá, volta para lá, para o seu lugar lá, que não é lugar de criança não, né? Tá certo? Eliabe era o irmão mais velho. Lógico que eu não queria deixar de maneira nenhuma, um pequenininho ser, porque quando Jessé Samuel foi na casa de Jessé ungir rei, Eliabe achou que ele ia ser já o rei de Israel, vai ungir a mim. Chamou todos os filhos, ninguém passou no crivo de Deus.
Aí perguntou, tem outra criança, outro filho, além desses daí que você me apresentou? Aí Jessé falou, tem um pequeno lá, um outro lá, esquecido, lá no curral, atrás das ovelhas. Tem outro lá, pequenininho, que lá, mas já que você está querendo, vou mandar chamar. Meu irmão, é assim que Deus faz, meu irmão. As pessoas não te valorizam, as pessoas não te notam, as pessoas não te veem o que você está fazendo, mas quando Deus te erguer, te colocar rei em Israel, aí eles vão dizer, quem é aquele? Quem era aquela? Né? E você vai começar a ser vista diante de Deus, diante das pessoas. Então não dê ouvido às críticas, não deixe o inimigo te intimidar, não, né? Vamos passar pelos Eliabes, tá? Que estão tentando te impedir, te parar, só porque tem mais tempo de ministério, tem mais sabedoria da palavra, conhece porque fez teologia, porque fez não sei o que, é bacharel disso, bacharel daquilo, meu irmão. Não importa, se Deus é contigo, meu irmão, o inimigo não vai conseguir nunca te parar, tá? Outra coisa importante também, nós temos que passar pelo Saul da nossa vida, tá? O que é isso? Passar por Saul. Hoje, infelizmente, quando o Davi foi guerrear com o gigante, sabe o que Saul fez? Saul pegou a roupa dele, a armadura do rei, olha que coisa terrível, e colocou sobre Davi. O que eu quero que você entenda sobre isso? Que o inimigo tenta nos intimidar. Irmão, para de querer ser o que os outros queiram que você seja. Seja você mesmo. Lute as suas lutas do jeito que você consegue, da forma que você entende, da comunhão que você tem com Deus, tá? Mas eu quero ser pregador da palavra, mas eu não sei falar, eu não sei... Irmão, fale. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu quero orar para os enfermos, mas eu não tenho poder, irmão. Quem cura é o Espírito Santo de Deus. Então faça, meu irmão. Pare de querer usar a ferramenta dos outros, as armas dos outros, né? A vestimenta dos outros. Muitas pessoas estão sofrendo hoje porque quer que faça as coisas do jeito dos outros. Se você está fazendo, faça do seu jeito, meu irmão. Não importa, deixa os outros criticar, mas não vai dar certo, porque se fosse eu fazia assim. Se fosse você, fazia assim. Mas eu faço desse jeito. Quer fazer diferente? Faça então, pode fazer. Quanto mais pessoas fizerem, melhor para a obra de Deus, tá? Então vamos passar, né? Porque se Davi fosse querer fazer do jeito do rei, você acha que ele ia vencer o gigante? Com aquele puta peso de coisa, um monte de peso sobre a vida dele, armadura, escudo, espada, tanta coisa, Davi pequenino, não ia vencer nunca. Às vezes você não consegue vencer porque você tem que querer carregar as coisas dos outros nas costas, querendo fazer da forma dos outros. Então, vamos passar por Saul aí, tá? Terceira coisa, né, acerca disso, né? As pessoas que nos criticam, irmão, aquelas pessoas que apontam nossas imperfeições, daquilo que as outras pessoas fazem, enquanto elas mesmas não fazem. Elas apontam nossas imperfeições, mas elas mesmas não fazem, tá? Não estão dispostas a fazer nada. E quando você vai fazer, as pessoas querem te apontar que você não pode, você não quer te intimidar. Meu irmão, fique tranquilo. Eu já passei muito por isso na igreja. Quantas vezes eu levei na minha cara, já tentaram me afrontar, me intimidar, para eu parar, dizendo, irmão Walker, você quer fazer de tudo, você quer aparecer, mas você não tem condições, você não pode, tá? Irmão, os invejosos é assim, não faz e não deixa você fazer. Foi com Davi. Davi ia querer lutar, os guerreiros, não. Olha, os irmãos de Davi era guerreiro, não lutou e não queria deixar Davi lutar. Então, irmão, não dá orelha, não dá ouvido aos críticos, tá bom? Né? Saul também, ele achou que Davi era incapaz e despreparado. Ele achou que Davi era incapaz e despreparado. Mas Davi falou, não, rei, eu já tive batalha, eu já fiz muita coisa já, tá? Então, meu irmão, quantas coisas você já fez para Deus e Deus viu que você fez? Continue fazendo e Deus vai dar para vitória. Não deixe ninguém te intimidar, meu irmão. Faça você mesmo, tá? Tá bom? Outra coisa para a gente entender. Terceira coisa. Nós temos que passar pelos Golias da vida, irmão. Nós temos que passar pelos Golias, pelos gigantes das vidas. Nossa. Toda pessoa que nunca matou o gigante vai dizer para você que é impossível. Toda pessoa que nunca matou um gigante vai dizer para você que o seu Deus não é forte. Meu irmão, sabe por que eu permaneço em pé? Não é porque eu sou forte, sou esperto, sou sábio, não. Sabe por quê? Porque eu sei um Deus que pode matar gigante. Eu conheço um Deus que me socorre no momento de dificuldade. E assim Deus fez na minha vida e fará na sua vida também. Então, irmão, não deixe ninguém te intimidar dizendo que você não pode, que você não é capaz, que você não vai vencer, que você não tem Deus, que o seu Deus está longe. Mas entenda que ninguém pode intimidar. E você entendendo isso, você vai aprender outra coisa. Que nas batalhas, irmão, da vida, nós não podemos perder o nosso foco. Tá? Porque o inimigo, ele vem tentar te intimidar.
Mas não perca o foco. Nas batalhas, não perca o foco, né? Nós não podemos nos ocupar ou nos distrair com detalhes, irmão. Com discussões que não acrescentem nada em meio à crise. Né? A gente discutir, deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas criticarem, deixa as pessoas apontarem, né? Pode ter certeza, irmão. Quanto mais luta você tiver, mais perseguição você vai alcançar. Ah, já não faltava a luta, já tinha luta, o gigante está na minha vida, mais ainda pessoas para poder me criticar. Não foi assim com Jó? Jó passando por luta, ele esperando uma ajuda e socorro dos amigos, os amigos desprezou ele, afrontou ele, tentou fazer intimidar ele, parar ele. Quando ele procurou força na esposa, o que a esposa falou? Amaldiçoa seu Deus e morre. Então, meu irmão, quero que você entenda uma coisa, olha aí, não perca o foco. O nosso foco tem que estar na cruz. O nosso foco tem que estar em Deus, tá? Então nas batalhas não perca o foco. Porque pessoas quererão tirar o seu foco de Deus. Quererão tirar seu foco da cruz. Quererão tirar o seu foco, né, da misericórdia, da graça do Senhor nosso Deus. Meu irmão, não tira o foco. O seu foco tem que estar no Senhor, tá? Porque grandes são os adversários. Grandes são as lutas, grandes são os problemas. Então as pessoas vão querer tirar seu foco, apresentar as suas fraquezas e mostrar a grandeza das suas dificuldades. Eles vão querer mostrar as suas fraquezas e as grandezas dos seus adversários, do seu problema. Mas ele não entende que por mais que eu esteja fraco, aí é que eu estou forte. Por mais que eu esteja triste, abatido, mas eu sei em quem eu tenho crido e o Deus Todo-Poderoso. Então, irmão, no meio das batalhas, não perca o foco, tá? Porque se nós perdemos o foco, nós perderemos as batalhas, tá? Então, se nós perdemos muitas vezes muitas batalhas por focar os nossos olhos na circunstância, por colocar os nossos olhos no gigante, por colocar nossos olhos na dificuldade. Mas nosso foco tem que estar no Senhor Deus que fez os céus e a terra. Vamos ler Hebreus capítulo 12, verso 2, Hebreus 12, 2. A gente sabe de cor desse versículo, mas é bom a gente ler para a gente nos alimentar na palavra de Deus. Hebreus, capítulo de número 2, 12, 2, tá? Glória a Jesus, diz assim, ó. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Que Deus, né, você possa olhar para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Não perca o foco. Na batalha, o nosso foco, o nosso olhar não tem que estar no gigante, tem que estar no Deus que fez os céus e a terra. Então nós temos que entender uma coisa, existem pessoas que quererão enfraquecer o nosso relacionamento com Deus, tá? Vai querer tirar o seu relacionamento com o Senhor, mas não dê ouvido. Não dê ouvidos à afronta, não dê ouvido às adversidades, né? As pessoas que queiram te intimidar ou ao inimigo, mas vamos vencer os gigantes. Então, vencendo os gigantes. Davi acreditou que a vitória era possível, meu irmão. Tá? Davi acreditou que a vitória é possível. Por quê? Porque Davi tinha uma consciência da realidade. Davi tinha consciência da realidade. Davi sabia. Olha para você ver a diferença do slide aí. Davi sabia. Você acha que ele não está vendo que aquele era um gigante? Que aquele era um homem maior do que ele? Que ele era frágil, que ele não tinha estatura de guerreiro para lutar? Eu acho que Davi sabia, ele tinha consciência da realidade. O que eu quero ensinar para você aqui, meu irmão, nessa manhã, né, falando simbolicamente sobre o gigante refere-se aos nossos problemas, aos problemas insolúveis, às nossas adversidades, né, que está fora do nosso alcance, da nossa capacidade para enfrentar, está fora do nosso alcance, tá? Mas eu quero dizer para você que coragem, irmão, não quer dizer enfrentar os desafios cegamente. Ah, porque Davi não viu, ele foi cego, lá não viu que era gigante, não viu que ele era fraco, não viu que ele... Não estou dizendo que você não deva fazer isso. Você tem que olhar para a circunstância e entender, tá? Porque enfrentar desafios cegamente não pode, tá? Com sinônimo de ignorância. Eu tenho Deus, então eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não quero isso, meu irmão. Eu não quero criar um exército de tolo aqui. Não quero criar um exército de pessoas que, não estou nem aí, eu vou entrar, vou fazer. Não vamos tentar a Deus. O que eu quero dizer para você nesta manhã, quero que você aprenda uma coisa, irmão. Nós temos que ter consciência da realidade, saber
que o problema ele é gigante realmente, que o problema ele é enorme. Temos que ter consciência disso, que o gigante ele está ali, pode causar danos na nossa vida, tá certo? Tá? Mas nós temos que ver claramente que nós somos pessoas frágeis, fragilizadas, tá? Em meio ao tamanho do nosso desafio que nós estamos enfrentando. Mas uma coisa eu quero que você entenda, nós temos que colocar toda a nossa confiança naquele que tudo pode. De que forma, meu irmão? Nós temos que ter consciência da realidade, mas nós temos que buscar em Deus a solução do problema. Não tem que sair lutando e pulando como se não tivesse consciência, não tivesse medo. Não, não é isso que eu quero dizer. Irmão, Davi, ele orou ao Senhor. Ele foi no riacho lá, pegou as pedrinhas, né? Algumas pessoas dizem que as 5 pedrinhas representam o nome de Deus, né? Lá de Isaías, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? Conselheiro, tá? Outros falam que essas 5 pedrinhas representam uma pedra para cada irmão que Golias tinha, porque a Bíblia diz que Golias tinha mais 4 irmãos fora ele, tinha 5 gigantes, tá? Mas independente de tudo isso, o que eu quero dizer para você, irmão, tenha consciência da realidade, mas busca socorro naquele que pode te ajudar. Para enfrentar os gigantes com fé e coragem, nós temos que ter consciência que nosso Deus é por nós, tá? Temos que ter consciência que Deus é por nós. E de que forma? Orando, pedindo para Deus a melhor forma para nós agirmos. O que nós devemos fazer nessa situação? O que nós devemos aprender com esta situação? De que melhor forma fazer para poder vencer essa situação? É isso que Deus quer das nossas vidas, tá? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá? Então Deus tem que dar para nós mantermos nosso foco na pessoa bendita de Deus. Se nós não perdemos nosso foco com confiança e sabedoria, nós vamos perder as batalhas, tá? Eu vou ler aqui para você alguns versículos para você poder entender esta lição de melhor forma possível para que nós tenhamos conhecimento, tá? Olha que diz aqui, ó, para Deus, que eu quero que você entenda, tenha consciência, tá? Na hora da sua situação difícil, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz assim, ó: não veio sobre vós tentação senão humana, mas é fiel, é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podes resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possa suportar. Meu irmão, tem realidade da situação, mas saiba que você tem um Deus que vai dar o escape para você e você vai suportar essa luta. Hebreus capítulo 2, verso 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aqueles que são tentados. Irmão, Deus ele passou por situação e falou: olha, no mundo tereis aflições, mas eu venci. Da mesma forma que Deus passou por situação difícil, por problema, por dificuldades, Ele vai te socorrer, porque Ele também foi tentado, sofreu, foi perseguido nas mesmas coisas que você está passando também, tá? Então Deus ele é fiel para conosco. E outra coisa, para a gente finalizar essa parte da lição, Tiago 1,3, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Tá? Então a prova da vossa fé vai dar para você a perseverança para continuar lutando e crendo no poder que Deus tem para te socorrer e te ajudar. Outra coisa importante para a gente finalizar a lição: Davi venceu pois teve atitude, meu irmão. Davi venceu porque ele teve atitude, tá? Então ele teve percepção. Qual atitude Davi teve? Ele teve percepção diferente do problema. Então eu quero que você entenda nessa manhã de que forma você está vendo o seu problema. O mundo, lá no caso o povo de Israel, os exércitos, o rei Saul, estava vendo de um ponto de vista. Davi viu de outro ponto de vista. Então depende de que forma você está vendo o problema. Então a percepção diferente do problema, de visão da percepção da visão que você está tendo do problema, vai fazer de você ter uma atitude diferente, tá? Se você olhar para Deus como seu guerreador, a sua atitude vai ser diferente diante do problema. Segunda coisa, Davi passava confiança, meu irmão, tá? Davi passou confiança. Então você tem que passar confiança para as pessoas que estão do seu redor, da sua vida, né? Precisando ver você como aquele que vai te ajudar as pessoas, né? Você está passando por uma situação difícil, mas a pessoa vai ver confiança em você, tá? Davi passava confiança. Olha só o que ele falou lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 32. Ó, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, ou seja, ninguém deve ficar abatido por causa dessa luta, por causa desse problema, porque o teu servo irá lutar contra ele. Ou seja, ele sabia da situação, mas a foco da visão era diferente. Então se você está passando por problema, irmão, fala, não fique abatido o coração, porque eu vou à luta, eu vou à batalha, porque eu sei em quem eu tenho crido.
Tá? E terceira coisa que Davi venceu, a atitude de Davi, porque ele tinha experiência com Deus. A confiança que Davi tinha, irmão, não era sem causa, né? Nos lugares mais difíceis da vida, ele tinha desenvolvido um relacionamento sincero com Deus, né? Ele teve experiência com Deus, fortaleceu a sua fé, né? Nas batalhas da vida. Então ele sabia que ele tinha atitude, ele tinha experiência com Deus. Então tenha experiência com Deus, irmão. E outra coisa que Davi tinha, ele estava lutando com Deus, irmão, tá? Estava lutando com Deus, não estava lutando sozinho. Então a sua luta, você não está sozinho, a sua luta está com Deus. Portanto, para de reclamar, tá? Mude suas atitudes em relação aos gigantes, mude sua atitude em relação aos desafios, aos problemas. Mude sua atitude e você será mais que vencedor em Cristo Jesus, tá? Davi venceu, irmão, sabe por quê? Porque ele confiou em Deus. Olha o slide que eu coloquei, ó. O medo é para quem não sabe o pai que tem. O medo é para aquele que não sabe o pai que tem. Irmão, Davi confiou em Deus, por isso ele foi vitorioso. Sempre que a fé está presente, meu irmão, as leis da lógica formal são anuladas. Quando a fé está presente, a lógica some. Não era lógica Davi lutar com um gigante. Uma criança venceu um gigante. Mas aonde a fé entra, onde a fé em Deus entra, faz do menor vencer o maior. Onde a fé entra, faz o menor vencer o maior. Onde a fé entra, faz uma guerra ser vencida sem luta, conforme está em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17. Quando a fé entra, quando você sabe o pai que você tem, e a fé entra na confiança desse pai, a fraqueza vira força. Hebreus 11:34. A fraqueza vira força. Quando você usa a fé e a confiança em Deus e sabe o pai que você tem, a alegria prevalece no sofrimento. O sorriso toma lugar das lágrimas. Aleluia! Quando a fé entra, irmão, quando a fé ela está na vida do ser humano, ela crê mesmo contra a esperança, mesmo contra a realidade, conforme está Romanos 4:18. Meu irmão, outra coisa importante, conforme Hebreus 11, capítulo 1, que você sabe que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que espera. Hebreus, quando você tem fé, ela contempla aquilo que não existe. Quando a fé entra, ela contempla as coisas que ainda não são. Meu irmão, quando a fé entra, ele não vê o gigante, ele vê o gigante caindo, ele vê o gigante derrubado. Então, meu irmão, Davi, ele só venceu porque ele confiou em Deus. Davi estava tomado por essa fé em Deus, por isso derrotou o gigante filisteu, tá? Olha que diz lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 37, né? Vamos ler para a gente terminar. 1 Samuel 17, 37, tá? Davi, ele traz um recado para nós nesse versículo. Vamos ver lá, tá? Ele expressa algumas verdades, assuma a verdade para nós nesse versículo, para nós finalizar a lição. 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 37. Olha o que Davi diz aqui, ó. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi, então vai-te e o Senhor seja contigo. Irmão, a confiança no Deus de Israel era o que Davi tinha. Porque Davi já tinha vencido várias batalhas com Deus. Então relembre das várias batalhas que Deus deu para você, tá? Então é isso que nós temos que entender. Diante de qualquer gigante, é preciso ter a certeza que existe esperança no caos para aqueles que confiam no Senhor. A esperança para aqueles que confiam em Deus, tá? De todas as pessoas aí que conhecem a história de Davi, que têm estudado a vida de Davi, todos concordam que o segredo para ele derrotar os gigantes da vida foi a sua confiança no Deus de Israel, meu irmão. Confia no Deus de Israel, que Deus em Cristo vos abençoe, né? Que nós possamos ter um domingo abençoado, uma vida vitoriosa em Deus, em Cristo. A vida vitoriosa no Senhor, nosso Deus, tá? Então que Deus vos abençoe nesta manhã. Vamos ler aqui, vamos louvar o Senhor com o hino número 212, para nós finalizarmos, estarei dando a bênção apostólica já para vocês, tá? Hino 212 da harpa cristã. Glória a Jesus. Os guerreiros se preparam para a grande luta.
com Cristo, onde as lutas se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante, não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. Aleluia, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nesta manhã. Glória a Jesus. Nosso Deus é um Deus tremendo. Nós estamos na presença do Senhor, então, nesta hora. Eu quero fazer as orações finais aqui, tá? Louvado seja Deus. Irmãos, que você possa meditar na grandeza do seu Deus, tá? Meditar no poder que o Deus tem. Eu quero oferecer nesta manhã, né, todas as ricas bênçãos do Senhor a você e a sua família. Vamos fazer a oração final. Quero ser grato a todos vocês que assistiram até agora, que nos acompanhou. Que Deus vai te dar a vitória, meu irmão. Tenha certeza da vitória em Deus, tá? Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aprendemos acerca de Ti nesta manhã, Senhor. Aprendemos quem é o Senhor, a grandeza do Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor e a Tua misericórdia, ó Pai. Senhor, me dá força para cada um de nós, ó Pai, continuarmos confiando na Tua grandeza, no Teu amor e na Tua misericórdia. Deus, ajuda os Teus filhos, ó Pai, a vencer essas batalhas, a vencer esses gigantes da vida, ó Pai, que têm se levantado contra a vida dos Teus servos, Senhor.
Pai, sustenta, meu Pai, as vidas dele, guardando, protegendo, livrando e dando entendimento e sabedoria para lidar com toda e qualquer situação, ó Pai. Ó Deus, eu te peço, ó Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos, vamos receber a bênção apostólica, né? Para nós terminarmos esse culto maravilhoso da presença do Senhor. Graças a Deus. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizemos tudo junto. Amém. Está terminado em nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Amém.